Olá, amigos, nossas saudações cordiais. Com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez para o canal Lições de Amor, nesse quadro que é o Paulatino, do qual nós extraímos trechos da obra Paulo Estevão para tempos difíceis. Eu sou Patrícia Lins e hoje nós estamos recebendo um convidado muito especial, que é o nosso amigo Amaury Neto. Por favor, Amaury, se apresente. Olá a todos do canal Lições de Amor, gratidão, como Patrícia me introduziu. Me chamo Amaury Neto, frequento a Juventude Espírita Inteiro de Fraternidade, ali na Massaranduba, aqui em Salvador, né? E também sou dirigente da casa e já fico desde já agraciado e muito grato pelo convite de Patrícia. Nós que agradecemos. Então, gente, a Amaury é um jovem, né, que já tem aí uma estrada colaborativa, né, dentro do Espiritismo. Nós vamos colocar na descrição do vídeo os links para a rede social dele e do próprio Canteiro de Fraternidade, para vocês poderem acompanhar mais de perto. Para hoje, nós escolhemos uma frase que é a seguinte: seu reino é o da consciência reta e do coração purificado ao serviço de Deus. Essa frase, ela está no capítulo 5º, né, da obra Paulo Estevão, na primeira parte, intitulado A Pregação de Estevão. E agora a gente vai falar um pouco sobre a contextualização de quando essa frase foi dita. Saulo e Sadoc, que eram fariseus, estavam preocupados com um movimento que começava em Corinto, em Jerusalém especialmente, com respeito a uns homens chamados Homens do Caminho, que eram seguidores de quem para eles era um carpinteiro vulgar, o Cristo crucificado. Então eles decidiram, por conta da grande fama dos Homens do Caminho sobre curas, sobre pregações, assistirem pessoalmente a uma dessas pregações na Casa do Caminho e, chegando lá, se surpreendem com a figura de Estevão. Dentro da simplicidade da Casa do Caminho, Estevão sobe ao púlpito improvisado e começa a direcionar uma mensagem esmiuçando os conhecimentos do que naquela época eram ainda os escritos de Mateus, que mais tarde se tornou o Evangelho de Mateus. E o interessante é que o tema da pregação dele era justamente sobre o trecho do Evangelho que fala sobre ide as ovelhas perdidas da casa de Israel. E dentro desse contexto, Estevão faz uma pregação excepcional, ligando os ensinamentos do Velho Testamento ao Novo Testamento, falando da lei dos profetas, como a gente tem lá no Antigo Testamento, mas dizendo que a mensagem do Cristo era uma mensagem de amor, libertadora, e o seu reino, ou seja, o reino de Deus que o Cristo vinha trazer, né, como essa obra divina no coração dos homens, vinha sem aparências exteriores, ou seja, era o reino da consciência reta e do coração purificado ao serviço de Deus. E Amaury, por favor, fique à vontade para fazer suas considerações. Pronto. Logo quando eu li essa frase, Patrícia, o que me chamou a atenção foi que eu consegui ver uma trindade. Como assim uma trindade? Eu observei primeiro consciência reta. Foi a primeira parte, digamos, nós temos coração purificado. Então, logo quando a gente lê, a gente entende que aquele conectivo I faz com que sejam duas coisas que são necessárias, são aditivas. Temos aqui de um lado o reino, né, depende da consciência reta, também do coração purificado. E para isso temos, finalizando, concretizando essa frase, o que temos a serviço de Deus. Logo, eu entendo que essas três coisas, ou seja, servir, consciência reta e coração purificado, são essenciais para adentrar o reino de Deus. E aí, quando a gente vai entender um pouquinho mais sobre cada um desses segmentos, ou seja, a consciência reta, o que seria uma consciência reta? Né? Consciência reta, a gente pensa logo, a primeira instância, que é uma consciência direta, que não tem desvio, que não tem nenhuma bifurcação. Mas eu lembro das leituras do Allan Kardec, do Pentateuco kardeciano, que ele pergunta justamente aos espíritos onde estão escritas as leis de Deus. E aí os espíritos nos respondem, na consciência.
Então, logo na primeira instância, eu pensei, bom, então a consciência é um recurso que todos nós temos aqui, que refletem que estão escritas a lei de Deus. Só que se a gente fosse pensar, tá, mas a gente tem a consciência, então quer dizer que só do fato de a gente ter a consciência, todos nós somos bons? Agora eu penso o seguinte, falta alguma coisa, está faltando algum elemento para que possa distinguir, por exemplo, a gradação evolutiva dos seres. E aí a gente pode pensar que é o desenvolvimento do senso moral. Como assim? Nós temos a nossa consciência ao decorrer dos estímulos externos, que eu vou chamar de experiências, que nós temos na nossa vida, a gente vai desenvolvendo esse senso moral. Então, quando eu li essa parte, eu falei, então, a consciência reta é o objetivo de todos nós. Nós temos que chegar nesse nível de consciência reta. Então, quando estamos aqui no nosso processo encarnatório, nós passamos por diversas experiências, né? Nós temos o nosso planejamento encarnatório, nós temos as nossas dificuldades, todas elas nos ajudam a lapidar o nosso ser para que possamos chegar nesse estágio de consciência reta. Então, logo quando eu comecei, né, nessa doutrina espírita, não comecei diretamente, porque eu tenho muito tempo que eu sou espírita, no caso, desde guri, desde a evangelização. Mas quando eu comecei a assistir mais os movimentos, que eu tive a oportunidade de participar do congresso de 2019, que a gente levou o Desperta Tu que Dormes, né, um tema muito interessante, eu aprendi naquele congresso e nessa exposição que eu tive a oportunidade de ministrar, que todos nós estamos no processo de despertamento, que é o quê? Estamos dormindo na realidade terrena, mas ao decorrer dessas experiências, ao decorrer que a nossa consciência vai tomando forma, vai se desenvolvendo, nós despertamos. Despertamos para o quê? Para o serviço e para também o nosso propósito existencial. Então, para que a gente possa despertar, para que a gente possa entender a consciência reta, a gente tem uma série de questões, o ser, nós, quando eu digo a gente, nós que estamos encarnados, temos diversas questões que precisamos lidar. Como o quê? Quem somos nós? De onde viemos, para onde vamos e qual o nosso propósito de existência. Então, quando a gente consegue entender essa questão, a gente começa a esse processo de despertamento. Quando a gente entende por que nós precisamos ter a consciência reta. Porque é fadado a todos nós, que somos criaturas divinas, sermos coautores do concerto cósmico universal. Então, Patrícia, quando eu falo isso, o que é que eu quero dizer com isso? Como o próprio Cristo nos disse, nós somos deuses, podemos fazer o que ele fez e muito mais. Então, todos nós temos as nossas potencialidades dentro de nós. Só que ao longo desse despertamento da consciência, ao longo do despertamento desse nosso ser, nós desabrochamos essas qualidades, nós expomos, nós colocamos a visibilidade. Então, começamos a entender um pouco mais sobre o nosso potencial. Então, logo quando foi dito da consciência reta, só para não fugir tanto, eu pensei exatamente como um destino para essa nossa evolução de senso moral. E o interessante é que esse desenvolvimento do senso moral, essa consciência, ela não está ligada ao intelecto. O intelecto digamos que é um outro segmento que faz parte do nosso cognitivo. Então, essa consciência que a gente tem que despertar é fruto do nosso esforço, do nosso estímulo que nós temos externo, das experiências, do nosso estudo, das práticas que nós temos, ou seja, por exemplo, né, o que é que estamos fazendo para estarmos bem conosco. Meditação pode ser uma atitude, pensamentos nobres, pensar sempre positivo, porque os pensamentos são energia, né? E a energia, ela se dissipa, ela consegue mudar a psicosfera universal. Então, se eu tenho pensamentos de cunho alto, digamos assim, de alta vibração, eu consigo até impactar as pessoas que estão ao meu redor. Um simples pensamento que está conosco. Imagine as nossas atitudes. E é aí que entra o servir. O servir é a efetivação do amor. O servir não é ser submisso. O servir é você entender que nós estamos aqui não sozinhos, nós temos os nossos irmãos de caminhada e que devemos sim ajudá-los nas suas caminhadas. Claro, precisamos primeiro entender que para ajudar alguém precisamos estar bem conosco mesmo, porque tem
como é que eu posso dizer? Tem uma comparação que diz como é que uma pessoa que está doente vai ajudar ou talvez possa prejudicar, né? Possa, nesse contexto de, vamos lá, de coronavírus, talvez possa infectar outra pessoa, digamos assim. Então, precisamos primeiro cuidar de nós. Isso não é egoísmo, é reconhecer que nós temos, sim, que servir. Cristo nos traz diversas formas que ele serviu. E ele mesmo dizia que ele não estava aqui para ser servido, ele estava aqui para servir. Então, Cristo, que foi o Espírito mais perfeito, encarnado no nosso plano terrestre, também governador desse planeta, ele veio trazer muito bem o exemplo de como servir. Né? A sociedade, né, da época, muitos eram de encontro que o Cristo pregava, achavam louco, ou até falavam, a gente pode pensar, digamos assim, atualmente, olha que besteira, aquela pessoa nem liga para outra, mas mesmo assim está fazendo bem, porque Cristo sabia qual era o propósito existencial dele. Então, a consciência reta é a convicção, é o desenvolvimento desse senso moral, digamos que no auge, para a efetivação desse servir. E quando fazendo parâmetro da consciência que eu falei que não é intelectual, a gente pode perceber que tem muitas pessoas que elas são extremamente inteligentes. Elas têm vamos lá pensar em carreira acadêmica, diversos títulos renomados, diversos artigos, até livros que muitas pessoas consomem, mas no senso moral, ou seja, nesse lado que, para mim, eu não vou entrar muito nesse âmbito porque eu não sou estudioso dessa área, que eu ia falar inteligência emocional, mas para mim, digamos que essa orquestra emocional, que é o que nós termos a ciência das nossas emoções e termos o controle sobre elas. Então, essas pessoas que têm um intelecto moral, muitas delas não têm muito conhecimento sobre esse lado, e acaba que, por exemplo, quando tem um intempérie na sua caminhada, desaba. Porque, como eu falei, ela não sabe o propósito existencial dela. Ela pode achar que ela está ali para adquirir, através do conhecimento dela, ser rico, conseguir recursos materiais, a casa do ano, o carro do ano, enfim. E quando ou não consegue, ou quando consegue, chega num estágio de vazio existencial. E o vazio existencial, ele atinge a muitas pessoas, não só os ricos, também as pessoas menos favorecidas. E o vazio existencial é justamente essa não compreensão da realidade presente. É quando a pessoa ela tenta se encher, digamos assim, de coisas que são efêmeras. As coisas materiais, elas se vão. E quando ela percebe que aquela coisa ela não é substancial, tem esse choque de realidade. Mas Joana de Ângeles, na série psicológica, ela traz que a dor, esse momento de dor, é um momento de transição, de transfiguração do ser. Então, a partir do momento que existe esse momento de dor, aí às vezes não é que eu fico perguntando, mas eu vejo que tem muita gente que fala assim, você está romantizando, até me fala, você está romantizando, Amaury, então, o processo de dor? Não, eu não estou dizendo para ficar, eu estou com dor, eu amo dor. Não é esse ponto. Mas é compreender que a dor faz parte do processo de crescimento. Ela está ali, tem um propósito, tudo tem um propósito. Então a dor também tem um propósito de transfigurar, de nos impulsionar, né, através desse incômodo que é gerado para o processo de mudança. Então, finalizando esse ponto, a consciência reta, então, é quando a gente consegue desenvolver essas faculdades de senso moral, a gente consegue, a partir do momento que recebemos, que nós temos aqui impregnados na nossa consciência as leis divinas, nós conseguimos, através do exercício das experiências, das nossas vivências aqui no plano terrestre, desabrochar as nossas potencialidades e, assim, termos convicção do nosso propósito existencial. E a partir desse momento nós conseguimos, então, na minha visão, chegar nessa consciência reta. Então foi todo o raciocínio que eu fiz para poder compreender essa primeira parte da consciência reta. E aí, o que é que acontece? Temos, então, o coração purificado. Quando se fala em coração purificado, que é o segundo segmento da Trindade que eu falei, eu imaginei logo aquela passagem do Cristo, que é deixar vir a mim as criancinhas, né? Porque a gente sabe, quando isso fica muito retratado na história da humanidade, principalmente naquele período clássico do Renascimento, onde se tinha a expressão de sentimento de pureza através da figura de crianças e anjos.
E os próprios anjos eram crianças. Então, esse sentimento de pureza é muito retratado pela figura da criança. E eu fiquei pensando, então, é necessário que nós tenhamos, né, esse sentimento, esse coração puro. É uma das condições para poder entrar nesse reino divino. E, além dessa passagem, né, deixar vir minhas criancinhas, eu fiquei pensando o que seria um coração purificado, a figura do coração, essa metáfora do coração. O que é que eu poderia pensar em coração? Em primeira instância, eu penso logo em sentimento, emoção. E aí eu pensei, tá, então talvez a consciência seja algo racional e o coração purificado é emocional. Aí não vou entrar muito nesse âmbito, como eu falei, mas o que me deu a entender, principalmente sim, eu acho que sim, o coração ele pode representar, eu acho que não se ater somente a, mas acho que sim, podemos pensar o coração como uma figura de representação sentimental, de emoção mesmo, de sabermos, como eu falei, lidar com as nossas emoções, ou seja, termos a inteligência de lidar com o que nós sentimos, com as coisas que nós entendemos e assim domá-las. Como assim domá-las? Isso é um processo de autodescobrimento. Então, os estímulos externos, as experiências que nós temos, elas, através dessa experiência, nós passamos por essa e ali fica uma memória. Nessa memória que nós temos de uma determinada experiência, a gente atrela um sentimento àquilo. E esse sentimento, ela forma uma crença, ou seja, no que a gente acredita. Então, por exemplo, situações que nós temos na nossa infância, situações que nós temos de algum determinado momento que foi de um forte impacto, ou seja, foi algo que nos marcou, nós temos memórias daquilo e a gente guarda um sentimento daquilo. Então, quando eu pensei em coração purificado, é que a gente consiga, digamos que, limpar, ou seja, consigamos domar esses sentimentos ruins que podem surgir, por exemplo, no momento de dor, que a gente pode atrelar ódio a determinada situação, ou mágoa, ou realmente o sentimento de não perdão a alguém, e aquilo ali me faz refletir. Então, o coração purificado é quando a gente consegue ressignificar essas situações de dor, situações que não nos trazem um certo bem-estar, e ali tem o principal ponto, que é o perdão. Então, e a gratidão? O perdão, se alguém, em algum momento, você julga algo que a pessoa lhe fez e você não acha que foi, né, certo, ou que não te fez bem, e você fica julgando aquela pessoa, é você entender que todos nós somos seres imperfeitos, vamos errar, e não serão poucas vezes. Então, a partir do momento que a gente entende isso, que nós também vamos errar assim sucessivamente o nosso próximo, a gente começa a ter um estado de perdão. Então, quando a gente consegue desassociar esse sentimento de mágoa, de frustração, de ódio que ficou de determinada memória, de determinado sentimento da nossa vida, a gente consegue purificar, digamos assim, o coração. Então, quando a gente se livra dessas situações, desses sentimentos que nos digamos que atrai para as curas mais de baixo teor vibratório, de baixa, né, conectividade com o meio, né, com o ambiente. Então, a gente consegue purificar o coração. Então, eu fiz esse entrelaçamento. Eu pensei, bom, então a consciência reta, voltando, é quando a gente consegue desenvolver as nossas faculdades, as nossas crenças, as nossas convicções, chegamos nesse estágio, né, de que nós temos o nosso propósito, que era, como eu falei, sermos coautores do concerto cósmico universal, que também temos nossas potencialidades, que vamos chegar, né, no momento, vamos gradativamente evoluindo, todo ser está fadado a essa evolução, seja mais longa ou mais curta, enfim, a estrada, né, é diferente, mas o propósito é o mesmo. Então, nós entendemos essa consciência reta e, ao mesmo tempo que nós começamos a entender esse lado emocional das situações que nós vivenciamos, que nós vivemos, que nos estimulam a ter determinadas concepções, sentimentos, conceitos, crenças, e a gente consegue ressignificar a ponto de que tudo se transforme, que a gente consiga perdoar os erros, que a gente consiga perdoar os nossos também próprios erros, né? Sabermos das nossas imperfeições e reconhecer que somos imperfeitos. E chegar num momento de gratidão, de entendermos que devemos ser gratos por tudo, pelo ar que você respira, pela experiência que você passou. Quando a gente consegue chegar nesse momento de gratidão, aí sim,
junto, né, concluindo que o servir é importante, porque não adianta nada a gente trabalhar o nosso ser, a gente se tornar uma pessoa melhor no sentido de saber domar as nossas emoções, né, ser uma pessoa intelectual, bem resolvida, se a gente não tem a empatia e também a disponibilidade de ajudar o próximo sem querer algo em troca. Ajudar o próximo sem buscar retirar, sem buscar se vangloriar, encher o ego, enfim. É aquele ajudar o próximo porque isso te faz bem ao seu irmão. Quando a gente ajuda alguém, e isso acontece muito comigo, às vezes quando eu tô mal, eu quero ajudar alguém porque eu sinto que isso me ajuda também. E aquilo ali me traz uma alegria depois, sabe? Poxa, eu estava triste por determinada coisa, eu vejo aquela situação de tal pessoa, eu consegui ajudar tal pessoa, isso me faz bem, ao mesmo tempo que ajudou ela e eu consigo pensar no meu problema. Tá, talvez esse problema não seja tão grande como eu imagino. Então, dá uma mudada no paradigma que eu estou enfrentando. Então, para mim, né, pessoalmente falando, funciona um pouquinho dessa forma. Não estou dizendo que deve ser dessa forma, eu estou só trazendo experiência mais realmente individual, que eu gosto de trazer um pouquinho do meu lado. E a partir do momento, então, voltando ao ponto, que a gente consegue trazer essa trindade, entender que nós somos seres fadados a viver em sociedade, que devemos sim ajudar o próximo, que a gente deve desenvolver as nossas habilidades, o nosso senso moral, aproveitar o que já estava inserido na nossa consciência e desenvolvê-la. E a partir do momento também que as nossas sensações, os nossos sentimentos, eles são purificados, no sentido de que a gente consegue trazer o melhor dessas experiências, aí chega no ponto do reino de Deus. Então, é uma evolução do ser. Claro que não, eu falei de uma forma muito simplória, tem muitos poréns, tem muitas áreas que podem explicar melhor, por exemplo, a questão da consciência. Eu cheguei a ver que tem algumas pessoas que dividem consciência em níveis, no sentido de tem tal consciência, a mediana, tal. Eu não vou entrar, mas nas leituras que eu fiz, eu vi que tem vários tipos de consciência, eu não vou entrar nesse meandro, só estou falando que quem quiser se debruçar dessa área pode, né, encontrar situações, pode encontrar textos e, enfim, conhecimentos desse tipo. Então, a partir do momento que temos essa trindade concluída, é que a gente consegue chegar no reino de Deus, chegar nesse nível que as nossas potencialidades elas desabrocharam, que a gente entendeu o nosso sentido, o nosso propósito existencial, e a partir daí nós estamos prontos, além também de ter servido, que é a prática, que é a empatia, né, a demonstração de amor, aí a gente consegue, então, digamos que estarmos prontos para tarefas maiores, que é o que estamos fadados aí ao decorrer da nossa evolução. Então, um resumo que eu fiz de tudo isso foi nesse segmento, Patrícia. Muito bom, brilhantes suas ideias, a concatenação que você faz, Amaury, e você apresenta assim de um modo bem claro, bem elucidativo, então maravilhoso. E aí, enquanto você falava, eu ficava pensando, né? Se os fariseus tivessem esse conhecimento que você apresentou para a gente agora, ficasse mais fácil de entender as palavras de Estevão, porque a gente imagina a profunda frustração deles. Eles que tinham aquele orgulho da casta, né, que se achavam mesmo aquela classe escolhida, o povo eleito de Israel. Então, quando você falou, por exemplo, do servilismo, né, que servir não é o servilismo no sentido de se submeter a qualquer coisa, né, mas colocar essa força ativa, a gente se pergunta quantas oportunidades, por exemplo, eles perderam e foram contraditórios. Há muitas pessoas que queriam servir e que eles colocaram obstáculos e começaram a perseguir. Então, assim, trazendo para o nosso dia atual, né, a gente ainda conserva, eu penso particularmente, alguns traços farisaicos, como, por exemplo, ainda achamos que o reino de Deus está em algum lugar, ainda procuramos as oportunidades certas para poder servir, a gente ainda quer ser muito servido, ao invés de dar a nossa contraparte. Então, queria te perguntar, o que você pensa, assim, pandemia, né, isolamento social, dificuldades as mais diversas, né, financeiras, econômicas, solidão, como é que a gente pode encontrar esse reino dos céus? Muito bem, Patrícia. Realmente é bem contemporâneo, né, que a gente está vivendo agora. Eu entendo da seguinte forma, como eu falei,
trazendo Joana desse processo de transfiguração do ser, né, desse processo de dor, eu vejo que é um momento, né, trazendo aos olhos da pandemia, que esse momento de pandemia foi um processo de dor coletivo. Então, foi um impacto grande, massivo, à população global como um todo. Então, na minha visão, como que nós podemos interpretar da seguinte forma? Eu sinto que é um impulsionamento para um processo de mudança. A questão de nós estarmos em cada um dos seus respectivos lares, a gente pode pensar que nos traz a necessidade, que nos traz a lembrança de que nós vivemos. Por exemplo, eu que moro com meus pais, digamos que realça a minha possibilidade, ou seja, é um estímulo, como eu falei de estímulo, trazendo ele novamente, é um estímulo para mim de experiência para, por exemplo, lidar melhor com as questões familiares que eu vivo aqui. Mas eu também tenho mais tempo, tive mais tempo para trabalhar o meu eu. E lembra quando eu falo que se eu não estou bem, eu não posso ajudar muitas vezes aquela pessoa como eu deveria, porque eu posso tentar até ajudar, eu posso ter a vontade, mas eu não vou ter o recurso correto. E muitas vezes eu posso até prejudicar a pessoa. Então, esse momento de pandemia, para mim principalmente, já vou trazer um relato mais pessoal aqui, ele me serviu muito para olhar para mim. Porque quando nós estávamos vivendo a correria do dia a dia, né, nós temos muitas, digamos que moletas diárias que são o quê? São aqueles prazeres carnais que nos fazem sentirmos bem e muitas vezes nos fazem esquecer do que se deve ser trabalhado. Então, por exemplo, quando a gente vai, sei lá, sair para tal lugar que a gente gosta, fazer tal coisa com tal amigo, que agora que estamos em restrição, que nós não podemos fazer isso, muita gente sentiu o impacto disso. Meu Deus, eu não consigo fazer isso. Muita gente que vivia só na rua, né, eu gosto de sair o dia todo, tal, em casa só para dormir, enfim, sentiu muito isso. Então, para mim, eu consegui olhar mais para mim, ou seja, eu tive a ressignificação de que eu poderia pensar, meu Deus, não vou poder sair de casa, quanto tempo, ficar pensando no e se, quando, a vacina, enfim, e isso, e os dados, meu Deus, quantas pessoas já morreram, enfim, os dados, essa experiência, eu poderia interpretar essa experiência e trazer um lado negativo de ficar mais ansioso, etc. Mas a partir do momento que tenhamos fé, se nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente consegue fazer coisas magníficas. Então, a partir do momento que nós temos fé na espiritualidade, que nós temos ciência que nós não estamos sozinhos, que estamos assessorados e que podemos transformar um processo de dor em um processo, como eu falei, ou de perdão, ou de gratidão, é aí que a gente começa essa mudança do coração puro. Então, quando eu pensei, meu Deus, eu estou na pandemia, não vou poder ver meus colegas, o que é que eu vou fazer? Eu comecei a trabalhar mais o meu eu. Também porque os estímulos externos da quarentena me fizeram olhar mais para mim. Então, eu comecei a trabalhar mais no que é que eu preciso, em questões emocionais, quais são as minhas dificuldades, passar os meus parâmetros, enfim, fazer os meus planejamentos e, a partir daí, me trabalhar. Isso me fortaleceu muito, Patrícia. Então, eu sinto, por exemplo, que hoje em dia eu sou uma pessoa muito mais forte do que a pessoa que começou a quarentena e não tem nem um ano. Mas porque esse estímulo que me foi dado, que eu ressignifiquei essa experiência, que eu poderia ter pensado no lado negativo, como eu falei, e ficar lamentando, meu Deus, não sei o quê. Eu não fiz isso, decidi o quê? Pronto, o que é que nós vamos fazer para melhorar a situação? Então, o que nós vamos fazer para melhorar a situação é que muitas pessoas não conseguem ver, né? Essa questão, como eu falei, é entender a dor. Tá doendo, mas eu entendo que a dor, ela tá ali para nos ajudar também. Não é romantizá-la, como eu falei, é transformá-la em algo que nos vai trazer uma certa recompensa a longo prazo. Então, quando eu consegui pensar isso, eu consegui chegar nesse momento, então, de me melhorar, como eu falei, né, minhas emoções, etc. E assim sucessivamente, quando a gente consegue se melhorar, quando a gente está bem conosco, a gente impacta o nosso redor. Então, o legal, né, da sociedade é justamente isso. Cada pessoa tem o seu universo e se cada um de nós fizéssemos as nossas partes, isso
criaria uma corrente do bem, as pessoas que estão ao seu redor poderiam, digamos que, estimular esse processo de mudança e começar a mudar junto contigo. Por isso que quando a gente fala assim, não é possível mudar o outro se o outro não quer. Você não consegue mudar ninguém se a pessoa não se permite. Mas a gente pode mudar a nós mesmos. E é a partir da mudança de nós mesmos, nós podemos mudar o outro, a pessoa observando a gente. E não a gente influenciando, impulsionando e impondo algo. Então, eu enxergo dessa forma a pandemia no geral. E, como eu falei, da questão, isso está bem alinhado da questão do coração, na minha visão, né? Coração purificado. Quando a gente consegue dar essa ressignificação, né? Enfim, entender esse processo de dor, também não deixa de ser, né, um estímulo de senso moral, da gente entender, por exemplo, que nós não devemos aglomerar, entender as situações de justiça, porque o senso moral é justamente esse nosso senso de justiça, o nosso ponteiro que faz o julgamento, digamos assim, se algo é certo ou errado para a gente. Então, a partir do momento que esse estímulo diferente, que a sociedade não está acostumada a isso, a gente começa a desenvolver um pouquinho mais nossa moral também, porque são situações adversas que nós não estamos acostumados e que a gente começa, ao decorrer do processo, se adaptar e acostumar. Então, isso acaba nos ajudando também, não somente as experiências, mas também, como eu falei, as boas leituras, né? Quando a gente consegue esse consolo, né, do Pentateuco kardeciano, das outras obras espíritas, não só espíritas, algo, né, pode ser até científico, acadêmico, de alguma linha que também pode nos fazer entender, por exemplo, um pouquinho mais sobre a inteligência emocional, enfim, entendermos como nós funcionamos. Então, eu enxerguei dessa forma, né, fazendo essa alusão da pandemia, como uma oportunidade coletiva de nós mudarmos a nós mesmos e valorizarmos hábitos que nós não lembrávamos ou que nós não estávamos valorizando e que agora nós temos a possibilidade de valorizar. Então, foi um alerta também porque nós estamos passando, né, o nosso planeta está nesse processo, adentrando nesse período de planeta de regeneração. Então, há essa transição evolutiva do planeta. Logo, se o planeta está mudando, nós, seres que estamos vivenciando, que estamos vivendo nele, também precisamos nos adequar a essa mudança. Então, eu sinto que foi, no geral, algo valorizado, principalmente essa evolução individual de cada um para que impacte no âmbito social global ao normalizar a situação. Maravilhoso, muito bom. Ô, Amaury, nós te agradecemos muito, viu? Sua participação é excelente. Que Jesus te abençoe nos seus trabalhos, te ampare, inspire sempre. E, Muito obrigado, Patrícia. por nada, Pode se falar. quiser fazer suas considerações finais, fique à vontade. Muito obrigado, desde já. Eu tô botando a mão aqui, não tá nem parecendo a câmera, eu tava com a mão embaixo. Gratidão pela oportunidade, de verdade. Eu fiquei muito feliz pelo convite. Foi muito bom fazer a reflexão sobre essa simples frase que nos traz tanta coisa da pergunta de Kardec sobre consciência. Enfim, foi tantos ramos que nós abrimos, né? Essa obra, como eu falei, de Paulo Estevam, eu não conhecia. Então, para mim, eu fico muito feliz em conhecê-la. Com certeza irei me debruçar sobre ela, né, posteriormente. E, de qualquer forma, também parabenizo o seu trabalho, Patrícia, que eu acho ele um trabalho belíssimo, não só do quadro paulatino, mas também no geral. E fica aqui minha gratidão a todos que assistiram também, quiser conhecer meu trabalho. A Patrícia vai disponibilizar na descrição e, de qualquer forma, eu fico muito grato pela oportunidade. E é isso. Nós que agradecemos. Então, gente, é isso. Até a próxima, se Jesus assim permitir.